Olá, está começando mais uma edição do Câmara Rio Notícias. Veja os destaques. Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência faz audiência pública para discutir o atendimento a crianças com microcefalia na rede pública do município. O Zika vírus é uma realidade crescente em nosso município e nós precisamos falar sobre isso. Um projeto de lei pode bloquear o recebimento de chamadas de telemarketing. E a Câmara do Rio pode regularizar os chuveirinhos nas areias das praias cariocas. O atendimento às vítimas de microcefalia na cidade do Rio foi tema de uma audiência pública na Câmara Municipal. Educadores, profissionais da área de saúde e mães de portadores da doença participaram da discussão. Foi a primeira audiência pública da Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência. A repórter Simone Braga acompanhou. A audiência pública realizada pela Comissão Permanente dos Direitos da Pessoa com Deficiência, com o tema sobre os casos de microcefalia em decorrência do Zika vírus no município, foi mediada pela presidente da comissão, vereadora Luciana Novaes. O Zika vírus é uma realidade crescente em nosso município e nós precisamos falar sobre isso. Precisamos reunir forças para não só combater esse mosquito, mas para dar assistência a essas famílias e crianças que tiveram o rumo de suas vidas alterado por uma ineficiência do Estado. Estiveram presentes o vice-presidente da comissão, vereador Dr. Carlos Eduardo, e o vogal, vereador professor Adalmir. A nossa Constituição diz lá em 1988 que todas as crianças e adolescentes têm o direito de estudar. E eu gostaria, com muito carinho, como os demais vereadores dessa casa, colocar o nosso mandato à disposição dessa causa tão nobre. O vereador Dr. Carlos Eduardo apresentou dados atuais da situação no município. Nós tivemos, em 2015, 74 casos de notificação, microcefalia. Desses 74, a metade foi confirmado. Em 2016, nós tivemos 300 casos de notificação e tivemos 120 casos confirmados de microcefalia oriunda do vírus Zika. Em 2017, dos 52 casos notificados até o dia 11/9, apenas 6 casos foram realmente confirmados. A audiência contou com a presença da sociedade civil, Defensoria Pública, mães que compareceram com os filhos portadores da microcefalia, educadores e profissionais da área da saúde. A representante da Secretaria Municipal de Saúde falou sobre a importância da rede de assistência na saúde. O mais importante de hoje para mim foi mostrar a nossa rede, como ela já existe, e eu fiquei triste de ver quantas mães não conhecem a rede, entende? Então acho que a audiência pública hoje teve esse valor, de mostrar que existe uma rede estruturada e que as mães estão desassistidas só porque não conhecem a rede, mas não porque ela não existe. Uma audiência como essa, ela possibilita que a gente consiga gerar uma construção de rede, né? Então, quando o município se coloca, quando a Defensoria Pública está presente, quer dizer, a partir de uma pauta de reivindicações, eu acho que a gente tem a oportunidade de perceber, por exemplo, hoje, quando o município diz, olha, tal questão referente à tecnologia tem que ser referida aos centros, que são centros pensando reabilitação. Durante a audiência pública, mães de crianças com microcefalia utilizaram a tribuna para falar sobre os desafios enfrentados pelas famílias, entre eles a dificuldade no diagnóstico e a falta de remédios que são fornecidos pelo governo. Tamires, mãe de Miguel, de 1 ano e 3 meses, e Amanda, mãe de Alice, de 1 ano e 1 mês, participaram do debate junto com mais 15 mães que fazem parte da Associação de Familiares por Direitos e Apoio, LOTOS. A gente quer a atenção
dos vereadores, dos parlamentares, para que eles possam entender a real situação. Uma coisa é ver um gráfico, é ter uma reportagem, a outra é saber o que a gente está passando. Dificuldade em conseguir os medicamentos, em conseguir tratamentos e conseguir cirurgias para as crianças. É uma barreira muito grande. A gente visa aqui, a gente torce para que aqui a gente consiga esse apoio. Sabemos a crise do Estado, a crise da União, mas isso não tem que ser motivo e fator da violação de direitos para os nossos filhos. Eu acho que foi importante para dar voz a essas mães, para melhorar a qualidade de vida dessas crianças, né? Para criar um debate público, né? Para criar políticas públicas para elas, que elas precisam de atenção. Uma boa notícia para quem não aguenta mais receber ligações de telemarketing oferecendo um serviço que você não está interessado. Um projeto de lei em tramitação na Câmara Municipal prevê o direito do consumidor de bloquear o recebimento de chamadas de até 3 números de telemarketing. Confira na reportagem de Luciana Cabizieri. Quem nunca recebeu aquela ligação indesejada e, por que não dizer, desagradável de um serviço de telemarketing tentando oferecer algum tipo de serviço que você não está interessado? Já. Várias vezes. É ruim, né? Porque às vezes você não quer falar naquela hora e você acaba falando desnecessário. Mas um projeto de lei que tramita na Câmara, de autoria do vereador Hinaldo Silva, promete diminuir os transtornos causados por esse tipo de serviço. Quando a gente decidiu colocar esse projeto para bloquear as ligações que as pessoas recebem sem querer, você vê que toda hora uma operadora, toda hora alguém está ligando para sua casa, está insistindo, posso ligar daqui a pouco, mais tarde, você, eu não quero, um cartão de crédito, trocar a sua linha telefônica, e a pessoa ela não aguenta mais. E são pessoas insistentes, né, que às vezes insiste tanto que a gente fica constrangido. Caso a lei seja aprovada, o consumidor deverá se cadastrar junto ao PROCON e terá o direito de bloquear o recebimento de chamadas de até 3 números de telefones diferentes. A lei diz que o PROCON Carioca deve implantar, né, esse sistema, né, esse cadastro. Eu acho muito legal, nós vamos fazer, nós vamos ajudar, nós vamos com toda a força, né, nesse projeto. A ideia é muito boa, a ideia é muito viável para a gente, entendeu? Por causa que a gente no dia a dia, na correria, acaba sendo muito chato você tendo que estar atendendo essas ligações. Muitas das vezes você está esperando a ligação de algum parente, alguma coisa assim, e você acaba atendendo sem saber quem é. Segundo o presidente do PROCON Carioca, nesses 27 anos de implantação do Código de Defesa do Consumidor, o cidadão tem o que comemorar. Se não fosse o código, esse grande referencial, esse basilar entre o produtor, o fornecedor e o consumidor, não saberíamos como isso seria, onde iria chegar. Quer dizer, o consumidor seria usado esse tempo todo. O administrador Paulo Jorge conta que há 6 meses vem travando uma verdadeira batalha contra uma operadora de celular. Porque eu paguei as contas e a Oi está com meu telefone bloqueado, reclamei com a Anatel entrou em contato com a Oi liberou meu telefone, agora o telefone está bloqueado de novo para falar sobre a alegação das contas que estão pagas, que é do mês de junho e o mês de julho. Eu estou sem telefone, ainda estava falando com ele, está me dando orientação como fazer. A gente está tendo mais reclamação, no caso, de telefonia, entendeu? São as mais recorrentes com os consumidores do Rio de Janeiro. Para o advogado Eduardo Abreu, hoje o consumidor deve recorrer a todas as instâncias para exercer seus direitos. É fundamental o consumidor procurar os órgãos de defesa de proteção ao consumidor. Então o PROCON, sem dúvida, é um órgão que busca notificar a empresa que presta um mau serviço e até mesmo multar essa empresa. Caso não funcione, basta o consumidor procurar o juizado mais próximo para que possa buscar, através de uma ação de reparação de danos, os seus direitos. Veja agora o que foi notícia no Diário da Câmara Municipal nesta segunda-feira. Projetos que podem mudar os rumos do município continuam em discussão na Câmara do Rio. Projeto de lei do vereador Chiquinho Brazão determina a instalação de câmeras de segurança nas creches da cidade. Proposta do vereador Otônio de Paula cria postos de coleta de medicamentos vencidos em estabelecimentos de saúde, farmácias e drogarias. E por iniciativa do vereador Marcelo Ará, a Câmara do Rio entregou o conjunto de medalhas Pedro Ernesto ao professor e advogado Guilherme de Albuquerque Santos.
Um projeto na Câmara do Rio quer regularizar os chuveirinhos nas areias das praias cariocas. A proposta do vereador Marcelo Siciliano ainda não foi à votação, mas já foi aprovada pelos banhistas. A reportagem é de Aline Bordalo. Existe coisa melhor do que sair do mar e tomar aquela chuveirada? Esse chuveiro aqui é um adianta, ele adianta a gente pra caramba. Tirar essa água do mar, né? A areia pra gente não ir sujo pra casa, eu acho legal. Limpa a prancha, deixa a prancha, conserva mais a prancha, é legal. Para os barraqueiros, eles ajudam a fazer chover clientes. Eles sempre falam bem sobre chuveiro, eles falam que se não fosse chuveiro na praia, acho que não sei o que seria para deles, das crianças, sabe? Que eles vêm aqui para do lado da nossa barraca, tomam um banho de piscina, aí eles vêm puxando até piscina de cara, a gente vem e enche para eles, fica show de bola. Mas tem um problema. De onde vem essa água? Pois é, debaixo da areia tem um lençol freático que reaproveita a água que é jogada, ou seja, tudo que vai, volta, inclusive a urina. Que horror! Que bom que eu não tomo banho! É por isso que o vereador Marcelo Siciliano criou um projeto de lei para regularizar os chuveirinhos nas areias das praias do Rio. Eles continuariam sob responsabilidade dos barraqueiros, que teriam que obedecer às normas estabelecidas pelos órgãos ligados ao meio ambiente. Ou seja, chuveiro 100% ecológico e confiável. Esse projeto surgiu através das demandas, né? O vereador trabalha muito interagindo com a população. E a Associação dos Barraqueiros e dos Quiosqueiros me procuraram, tiveram algumas operações na praia, tentando retirar o chuveirinho das pessoas, dos banhistas. E hoje a gente vê que tem dias que o sol chega a 40 graus. Então, realmente, a gente tem que achar uma alternativa para as pessoas que frequentam a praia. Então, eu entrei com um projeto de lei de um chuveiro 100% ecológico, ecologicamente correto, e está tramitando, se Deus quiser vai passar e a gente vai conseguir ter, regulamentar de uma vez por todas, normatizar também a questão do chuveirinho de água doce para as pessoas poderem sair da praia, se molhar com água doce, molhar o pé. O projeto ainda não foi votado, mas quem frequenta a praia já aprovou. Obviamente, não é porque eu não tomo que eu não quero que as pessoas que tomem um banho saudável. Seria melhor. Confira agora a agenda das discussões desta semana na Câmara do Rio com a repórter Simone Braga. Nessa semana, na Câmara Municipal, diversas atividades serão realizadas, entre elas audiências públicas, reuniões e debates públicos. Terça-feira, dia 19 de setembro, audiência pública da Comissão Especial, instituída com a finalidade de promover estudos e apresentar propostas pertinentes à política de assistência às vítimas das guerras às drogas no Rio de Janeiro. Também na terça, dia 19, solenidade em defesa do legado e pensamento de Paulo Freire, Dia da Mobilização Social pela Educação. Terça-feira, dia 19 de setembro, reunião conjunta da Comissão Especial, que constitui comissão especial com a finalidade de analisar os efeitos da reforma da Previdência em relação ao município do Rio de Janeiro, e Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira para discutir a situação da Previdência Municipal. Quarta, dia 20 de setembro, reunião da Comissão de População em Situação de Rua. Também na quarta-feira, dia 20 de setembro, reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito com a finalidade de investigar o processo licitatório de 2010 que gerou a concessão de transporte público no município do Rio de Janeiro e apurar o valor das tarifas cobradas da população, os critérios de reajuste e o bilhete único. Quarta-feira, 20 de setembro, debate público sobre a Lei Municipal de Prevenção à Síndrome Alcoólica Fetal como questão de saúde pública. Quinta-feira, dia 21 de setembro, audiência pública da Comissão de Cultura para discutir sobre as condições de trabalho e segurança dos profissionais de imprensa nos eventos da cidade. Quinta-feira, 21 de setembro, debate público com os trabalhadores da Conlurb. Quinta-feira, 21, debate áreas protegidas, oportunidade de trabalho e de combate ao racismo ambiental. Sexta-feira, 22 de setembro, debate sobre redução de danos.
E até o dia 29 de setembro acontece aqui no saguão da Câmara Municipal a exposição comemorativa de 42 anos de corrida de rua do funcionário Leonel Timóteo. A visitação acontece de 10 horas da manhã até às 6 da tarde e a entrada é franca. Propostas de alunos do Rio para erradicar a pobreza e a miséria em vários países podem parar na ONU. Elas foram apresentadas pelos estudantes durante uma aula especial na zona oeste da cidade. Veja na reportagem de Renato Chapô. Índia, Brasil, Burundi. Estes foram 3 dos 13 países representados pelos estudantes. Eles são de uma escola bilíngue da Barra da Tijuca, na zona oeste da capital. Por isso, as apresentações foram em inglês, com tradução simultânea dos próprios alunos em português. Todos usavam roupas típicas de cada país para que a simulação parecesse real. A dupla brasileira apresentou propostas para diminuir a violência no Rio de Janeiro e deu sugestões de prevenção de catástrofes naturais no estado. During this presentation, we will mostly talk about the city of Rio de Janeiro, because it's one of the biggest cities in Brazil, it's our home, and we can't even think about changing the whole country if we couldn't even change our own city. Durante essa apresentação, falaremos principalmente sobre a cidade do Rio de Janeiro, porque é uma das maiores cidades do Brasil. É a nossa casa, e se não conseguirmos nem mudar a nossa própria cidade, não iremos conseguir mudar o país inteiro. Os representantes da África do Sul querem melhorar a situação da balança comercial. A gente propõe aumentar a produção de comida, aumentar também, acho que se eu bem me lembro, para aumentar a exportação, que eles vão ganhar mais do que perder. E assim poderia ajudar bastante a acabar com a fome e a pobreza na África do Sul. Mas é só uma forma que a gente tem de conseguir acabar com isso. Todas as propostas foram vistas pelo consultor internacional da ONU no Brasil, o psicólogo Marcelo Rod Crivella, que também é filho do prefeito do Rio. Ele vai receber um relatório com as propostas. Desse evento aqui, a instituição vai mandar um relatório completo de tudo que os alunos falaram. Esses relatórios vão ser avaliados, como eu faço parte como consultor internacional do Comitê Permanente da América Latina, eu vou levar para os outros membros do comitê e a gente vai analisar com carinho. Flores são sinônimo de romantismo, mas nas mãos de um artista japonês, elas ganharam um outro significado. Saiba qual na reportagem de Aline Bordalo. Observar a natureza para compreender as etapas da vida. Essa é a proposta do artista japonês Azuma Makoto, que visita o Rio de Janeiro pela primeira vez. Através da escultura botânica, ele retrata os estágios até a morte. Nesta instalação, as flores vão se transformando a cada dia, até virarem um suco. O objetivo é admirar a passagem do tempo. Você é obrigado a ver a transformação da flor. A gente normalmente, quando a flor começa a morrer, a gente já tira ela de perto. E aqui ele pega e coloca ela no centro e fala, você precisa ver a decomposição, a transformação. Assim como a gente gostaria de se conhecer ao envelhecer, a gente gostaria de se conhecer, tem uma preparação para a vida com a observação da transformação. As outras obras de Makoto estão expostas num dos mais belos cenários do Rio de Janeiro. Por enquanto, as plantas estão compondo a paisagem, mas logo elas vão se decompor e desaparecer. A ideia é justamente fazer as pessoas refletirem sobre esse processo. Ao todo foram usadas 80 mil flores. A ousadia é a marca registrada do artista, que já coloriu as ruas de São Paulo e até lugares onde elas jamais poderiam existir, como o Espaço Sideral. Graças a uma estrutura e alguns balões, as flores viajaram a uma altitude de 50 quilômetros e temperatura de menos 40 graus. A exposição no Rio termina no dia... Bom, isso é a natureza quem vai decidir. E o
Câmara Rio Notícias fica por aqui. Até amanhã.